Fala, fiel! Aqui é o Rico Vilaça da Super Invasão Corintiana, sua plataforma de experiência e relacionamento com o time do nosso coração, Coringão. É um prazer ter você aqui com a gente e hoje eu vou conversar com o André Martinez, historiador, jornalista, youtuber. O cara faz tudo e conhece muito sobre o Corinthians. Já lançou vários livros do Corinthians, já bateu um papo aqui com a gente no nosso canal, que eu vou convidar você também para dar aquele joinha, marcar lá, coloque lá a sua opinião, o que você está achando, e a gente sempre tem o prazer de falar do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. André Martinez, mais uma vez aqui comigo, meu amigo, que honra ter você aqui com a gente de novo. Muito obrigado, Rico. Queria dar um salve aí para você e para toda a fiel torcida. Sempre um prazer muito grande estar conversando aqui com você. E vamos falar aí de uma coisa que é muito agradável, né? Que são as conquistas do Coringão, né? E as conquistas mais importantes aí da história do clube. É sempre um prazer estar falando com você, estar falando de Corinthians e ainda mais estar falando de Corinthians campeão. E o Corinthians que vai completar 111 anos, completou 111 anos de muita história, de conquistas, está vindo com tudo aí, promete um grande time para ir novamente para a Libertadores aí no próximo ano. E antes da gente falar do Corinthians, da Libertadores, eu quero te convidar a entrar no nosso site, que é o www.invasãocorintiana.com.br, e lá você vai obter as informações sobre o nosso grande evento no final do ano, dia 4 de dezembro, que André Martinez já está convidado, que é o Jogai por Nós, onde você tem a oportunidade de jogar na Arena Corinthians, na Arena Neoquímica, com grandes ídolos. O ano passado estava Viola, Dinei, Birubiru, Luizão, Basílio, Tupanzinho, tinha tantos ex-jogadores lá, ídolos do Corinthians, que fizeram a festa, e esse ano a nossa festa vai ser ainda melhor. André, por que a Libertadores foi tão difícil para o Timão? Eu acho que a Libertadores ela é difícil para qualquer time, né? Antes de qualquer coisa, é uma competição muito difícil para qualquer time. Antigamente, principalmente na década de 80, né, era uma competição que você praticamente tinha que ganhar na bola e tinha que ganhar no pau também, né? Porque tinha muitas coisas extra-campo, tinha muitas brigas, né, tal, que acabavam muitas vezes saindo até da esfera do próprio futebol. Muitos clubes brasileiros sofreram com isso, né? Aquela velha catimba argentina, uruguaia, tal, jogar fora de casa era sempre muito difícil, né, tal. E para o Corinthians especificamente, a Libertadores ela tinha um peso quase que triplicado, talvez, né? Por conta de ser o único grande clube aqui de São Paulo que ainda não tinha conquistado essa competição, de ter aquela eterna piada, né, dos rivais, né, falando que o Corinthians só ganhava o Campeonato Paulista, que o Corinthians não tinha passaporte, que não sei o quê, isso e aquilo, tal. E isso era uma coisa que a torcida cobrava muito. Talvez os próprios jogadores se cobravam muito disso também, né? E esse peso ele era muito grande. E todas as vezes que o Corinthians entrava em campo, ele carregava uma tonelada nas costas, né? Porque ele não jogava naturalmente, né? Ele jogava com a obrigação de ser campeão, né? Ele tinha isso, assim, como se fosse mesmo a obrigação do time entrar, ganhar o caneco, independente contra quem fosse, tal, tá participando da Libertadores, tinha obrigação de ganhar. E isso era um peso muito grande, era um fardo muito grande que o time carregava, né? Mas o Corinthians, mesmo que demorou, né, para conquistar essa Libertadores, mas em 2 anos o Corinthians conseguiu acabar com 3 piadas históricas dos rivais, né, que muita gente achava que nunca ia cair por terra, e o Corinthians em 3 anos conseguiu ser campeão da Libertadores, conseguiu ser campeão mundial indo para o Japão, porque muita gente desmerecia o primeiro título do Corinthians em 2000, dizendo que a conquista não valia, porque não tinha sido campeão da Libertadores. Então o Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012, foi campeão mundial em 2012, passando pela conquista da Libertadores, e teve estádio em 2014, porque falavam que o Corinthians também não tinha estádio, né? Então o Corinthians, no espaço de 2 anos, melhor dizendo, acabou com 3 piadas aí que pareciam eternas, né? E aquilo que era difícil acabou magicamente se tornando fácil aí, né, no ano de 2012, de certa forma. E começou de uma maneira bem complicada, a conquista que foi invicta, então assim, uma coisa histórica que dá mais relevância ainda
para o nosso título da Libertadores, né, André? Porque a gente foi lá para Venezuela, saímos perdendo um gol bem bizarro, gol espírita que o Corinthians tomou. Ainda era o Júlio César no gol. E no final, aos 48, justamente o Ralf consegue fazer o gol de empate. Ele que era um cara de muita marcação, muita entrega, mas os gols eram raríssimos do Ralf. Como que foi aquele jogo para você, André? Assim, para mim foi... Nossa, eu já comecei assim, um sofrimento ali. A gente falou, pô, será que a gente não vai ganhar? O Corinthians estava jogando bem o jogo, né? E tomou um gol muito besta. Como que foi isso para você? É verdade. Esse jogo aí foi um jogo muito complicado, coisa muito duro, né? Apesar de ser contra um time venezuelano, mas ali nesse jogo começou a aparecer a cara do Corinthians nessa Libertadores. E às vezes assim tem algumas conquistas do Corinthians em que tudo dá certo para o Corinthians, né? Tem competição, tem dia que nada dá certo para o Corinthians, isso é fato. Mas tem muitas vezes que tudo dá certo para o Corinthians. E tudo começou dando certo para o Corinthians em 2012, nesse jogo aí, nesse primeiro jogo contra o Deportivo Táchira, né? O Corinthians perdendo de 1-0, jogando bem e tal, mas aí no último minuto de jogo, né, no estilo Corinthians de ser mesmo, né? Ali não teve técnica, não teve nada, foi na raça pura mesmo, né? É igual você, né? O Rico Vilaça, né? Se não tem técnica, vai na raça. Tem que ter raça, né? Sempre. Isso aí. E o Ralf subiu de cabeça no último instante, na última chance, né, do time do jogo, tanto que ele fez o gol e depois acabou o jogo. E foi do jeito mais Corinthians possível, né? E eu acho que ali a Fiel começou a acreditar que as coisas poderiam dar certo, né? Porque o Corinthians mostrou a sua cara, mostrou a raça que precisava, e mostrou que a sorte estava do lado, né? Porque aquela bola poderia ter ido para fora, poderia ter pego e tal, mas acabou morrendo no gol. E isso acho que teve uma importância muito grande, uma moral muito grande para o Corinthians ali ter conquistado esse suado ponto aí fora de casa. E vários jogadores marcaram assim o seu nome definitivamente, né? A partir dessa Libertadores, o Ralf, o próprio Paulinho, o Danilo, o Emerson Sheik, que brilhou em vários jogos e na final foi o autor dos 2 gols. Eu queria que você falasse um pouco também sobre o Cássio, que até então era um jogador que veio para o Corinthians, estava na reserva, e o Júlio César se machuca e o Cássio entra em 2012, né, como titular do Corinthians e se torna um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Eu já vou fazer uma pergunta difícil também para você. Dá para comparar goleiros que passaram? Ah, sou mais Ronaldo, sou mais Cássio, ou você acha que cada um tem sua época? Cada um tem sua época, cada um tem a sua importância, mas eu acho que dá, sim, para você comparar, né? Então, na lata, Cássio ou Ronaldo? Cássio. Por exemplo, eu por muitos anos, por muitos e muitos anos, até 2012, vamos dizer assim, eu sempre apontei o Gilmar dos Santos Neves como o maior goleiro da história do Corinthians, e isso é inegável também, a capacidade do Gilmar, para mim, o maior goleiro da história do futebol brasileiro, né? E o Gilmar, a gente não pode jamais negar o que ele fez pelo Corinthians. O Gilmar foi o eterno guardião do quarto centenário de 1954, né? O Gilmar foi campeão do mundo em 58 pela seleção brasileira, como sendo jogador do Corinthians, foi bi em 62, né, jogando pelo Santos, mas em 58 ele foi um dos grandes líderes daquele grupo e tal. E era um goleiro espetacular, né? Apontado pelos maiores, ele foi apontado por Lev Yashin como um dos maiores goleiros do mundo de todos os tempos. Eu acho que é o Aranha Negra, né, André? O goleiro russo. Que é considerado o maior goleiro da história, né? Então não tem como a gente negar a categoria do Gilmar. Mas a importância do Cássio nos 2 maiores títulos da história do Corinthians, ela é incrível, ela é impressionante. Eu arrisco a dizer que o Cássio foi o mais importante jogador do Corinthians na Libertadores e principalmente na final do Mundial de Clubes. Se não fosse ele, talvez o Corinthians não teria sido campeão, né? Em questão de segundos, o que o Cássio fez para o Corinthians, ele conseguiu fazer como se fosse foi um divisor de águas em questão de segundos, né? Por exemplo, aquela partida contra o Vasco, um jogo muito duro no Pacaembu, 0-0 o jogo, já tinha sido 0-0 o primeiro jogo, né?
Embaixo de muita chuva no Rio de Janeiro, um jogo difícil. Aí o Alessandro, ele falou assim, hoje eu vou testar o coração de todos os corintianos do Brasil, do mundo, porque aquela hora, André, eu ajoelhei, eu tava de pé assim, da hora que o Alessandro erra o passe, eu me ajoelho e fico olhando aquilo acontecer. Eu já assim, depois, né, obviamente, algum tempo depois, com calma, eu cronometrei, né, desde da hora que o Alessandro perdeu a bola até ele chegar no gol, foi pouco mais de 5 segundos, assim, acho, né. Mas, assim, nesses 5 segundos, passou um verdadeiro filme, acho que na cabeça de todo corintiano, né. A hora que eles saiu em direção ao gol, eu pensei na hora, puta, ferrou de novo, né, eu pensei, puta, de novo, mais um ano, né. Mais um ano. E começou a vir tudo na minha cabeça, daquelas últimas derrotas, tiração de sarro, e Corinthians esperando na fila, e Corinthians não tem passaporte, e Corinthians não tem Libertadores, e não sei o que. Tudo aquilo passou na minha cabeça em 5 segundos ali, né? E foi uma coisa, assim, muito impressionante, porque, como eu disse, foi um divisor de águas. Por quê? Muita gente fala do Cássio, né? Da defesa espetacular que o Cássio teve ali, salvando o gol do Diego Souza, e é fato também. Só que se ele não tivesse feito isso, naquele momento tinha acabado, por exemplo, a carreira do Alessandro no Corinthians. Sim. Né? O Alessandro acabou perdendo a bola, que seria um grande pecado também, que ele era um cara que ele jogou muito, né? Antes disso, tinha jogado muito pelo Corinthians, nessa própria Libertadores, tinha jogado muito, era o capitão do time. Por uma infelicidade, acabou, né, querendo chutar uma bola lá, acabou chutando na perna do Diego Souza, que partiu em direção ao gol, e é o Cássio, né, com a mão esquerda, com a pontinha do dedo, ele conseguiu salvar, né? Então, assim, essa defesa representou muitas coisas, muitas coisas. Foi arrancada para o título, eu acho que ali o Corinthians partiu para ser campeão. Muita gente fala que foi naquela partida contra o Santos, mas eu acho que o Corinthians, ele teve cara de campeão mesmo a partir dessa defesa do Cássio aí. Depois, na sequência, veio o gol do Paulinho, né, de cabeça. E quem fizesse o gol ali naquela altura ia levar aquela classificação. Se o Vasco fizesse ali com o Diego Souza, o Corinthians ia ter pouquíssimo tempo para virar a partida, ia ser muito difícil. E a felicidade, né, do Corinthians, do Paulinho ter conseguido fazer aquele gol lá de cabeça. E até uma curiosidade que eu vou falar para vocês, eu já comentei com você isso em off algumas vezes, na primeira vez que eu estive com o Cássio, chegou uma hora que eu estava de canto, assim, conversando sozinho com ele, né? E eu perguntei para ele, eu falei, Cássio, qual foi a mão que você salvou o gol do Diego Souza? Foi essa de esquerda aqui, né? A mão esquerda, né? Ele falou, foi essa mão aqui. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, peguei na mão dele e falei assim, Cássio, vem cá. Deu um beijo na mão esquerda dele, cara. Eu falei, você desculpa, mas esse beijo aqui é um beijo de 30 milhões de corintianos na sua mão, cara. Que legal. Deu risada, mas eu tenho certeza que outros corintianos já fizeram isso também, né? E depois do próprio Mundial, né, cara? O que ele pegou no Mundial, assim, foi uma das maiores atuações de um goleiro que eu vi na minha vida, né? Eu vi grandes atuações de goleiros, duas contra o Corinthians, né, que foi o Fábio Costa, na final do Campeonato Brasileiro de 2002, né, que o Corinthians quase ainda consegue chegar. O Fábio Costa fechou o gol de uma maneira incrível naquele dia. Teve do Marcos, né, na Libertadores. Também jogava muito contra o Corinthians, eles cresciam. Sim, contra o Corinthians. E essa do Cássio, né, que foi impressionante, né? O Cássio fez defesas assim espetaculares contra um gigante europeu, né? Foi muito linda essa final, foi muito bonito o Corinthians ter levado isso aí. Uma coisa André, eu não sei se acontece com você, mas eu ainda assisto os momentos da partida, assim, eu ainda sofro na hora que o Cássio faz aquelas defesas, dá impressão, nossa, é tão difícil, né? Bola em cima da linha, bola cara a cara, bola no ângulo, bola rasteira, bola que ele tira com o pé. Como você falou, é a maior partida de um goleiro que eu vi, né? Parecia uma coisa incrível. Foi um dia, e ele foi eleito, o melhor jogador da partida, merecidamente. É um cara que eu admiro demais, o Cássio, goleiro da história do Corinthians. Eu queria saber de você, desses jogadores, se você fosse fazer um time do Corinthians de todos os tempos, quais desses você colocaria na sua seleção corintiana, desses que ganharam a Libertadores e também o Mundial? Cara, desses aí eu colocaria o Cássio, né? O Cássio tá nesse time para mim aí, o Cássio seria titular nesse time aí. Acho que tem outros jogadores que também teriam condições, né, de estar aí,
Mas o Corinthians teve muitos craques também, né? Teve outras grandes conquistas da história do Corinthians também, outros jogadores que marcaram época também, né? Então, a minha seleção, ela foge um pouco desse time aí, mas o Cássio é o goleiro titular desse time aí. Uhum. Ô André, e você deve ter, né, dos vários livros que você já escreveu, conta pra gente quantos livros você já escreveu sobre o Corinthians? Só para o pessoal ter ideia com quem eu estou falando aqui. Sobre o Corinthians foram somente 7 trabalhos até agora. E eu não sei, pode ser que esteja pintando o 8º. Eu falei que eu não ia escrever mais sobre o Corinthians, mas eu não sei, tá pintando uma vontadezinha de fazer um projeto aí que eu deixei guardado aí. Eu acho que pode ser que eu venha retomá-lo. Ah, muito legal. Tomara que você retome, porque são trabalhos de qualidade que vale a pena. Você, torcedor corintiano que gosta de saber a história do Timão, eu tenho um livro do André aqui em casa, que é o Corinthians desde o seu início, contando desde a fundação, no Bom Retiro, as grandes conquistas, os grandes craques. Vale muito a pena. Fala pra gente também o seu Instagram, André. André Martinez Oficial. Para você, torcedor corintiano, visitar e conhecer tanta coisa legal. O André faz entrevistas falando de diversos temas, não só sobre futebol, sobre vários outros esportes. Agora, falando aqui do nosso papo, desculpa, André, pode falar. E quem sabe a gente não consegue lançar ou fazer um evento aí desse meu novo projeto aí, nesse dia aí que você falou aí, lá em dezembro, no Parque São Jorge, vai saber, não que dá tempo, então, né? Dia 4 de dezembro de 2021, a gente vai quem sabe não dá tempo, né? Jogai por Nós, da Invasão Corintiana, que é a sua plataforma de experiências e de relacionamento com o Corinthians, agora voltando para valer aí depois desse período da pandemia que atrapalhou todo mundo, né? Mas agora a gente está aí se vacinando, continua tomando os cuidados e em breve, com toda a segurança, estaremos juntos em grandes experiências ao lado do Corinthians. Tem visita ao CT, tem os jogos, tem o Bar do Timão, tem muita coisa legal para você conhecer, né, da nossa plataforma Invasão Corintiana. André, hoje o tema é Libertadores e Mundial. Para você, qual foi o mais gostoso? É tão difícil também, porque na Libertadores parece que a gente ganhou a Mega Sena, e logo em seguida veio o Mundial, que é uma outra avalanche de emoção, aí com um jogador novo, o Guerreiro também jogando, né? Mas assim, tem gente que vendeu o carro para ir lá para o Japão, né? Tinha cara querendo vender a sogra e não conseguiu, fazendo de tudo para ir para o Japão. Gente foi para a Argentina assistir o jogo do Boca, aquele jogo do Boca que o Romarinho faz aquele gol antológico, foi sofrido também, né? O Corinthians tomou bola na trave, o Boca indo para cima, aquele estádio lotado, até o Maradona estava lá. Queria que você falasse assim, André, do sentimento de ser vencedor da Libertadores, como você também é uma pessoa que escreve, né? Um assunto que você depois deve ter desenvolvido e escrito muita coisa também. Acho que os 2 títulos foram muito importantes, né? Os 2 títulos foram sensacionais, foram coisas que realmente marcaram para a história, né? A Libertadores foi realmente aquela libertação mesmo, né? Que os corintianos tiveram, tal, de chegar e de conquistar uma coisa que era muito cobrada, que era muito merecido, né? O Corinthians merecia ter uma Libertadores, né? Então, assim, foi incrível a conquista do Corinthians e tal. Mas o Mundial, eu acho que pelo tamanho dele, né? Por ter sido no Japão, por ter sido contra um gigante da Europa, por ter sido contra jogadores caríssimos, né? Pela fiel torcida ter invadido o Yokohama, por essa série de coisas, por eu particularmente ter preparado uma manhã toda especial, aquele dia para assistir esse jogo com meu pai, entendeu? Então, acho que tudo isso são coisas que vão ficar guardadas assim na minha memória, tal, né? Lógico, a Libertadores a gente assistiu também todos os jogos, tal. Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é soltar rojão. A gente soltou rojão no final da Libertadores. Foi no final do Mundial, a gente soltou rojão, da coisa que eu não faço nunca, são fogos de artifício, essas coisas, mas valia a pena, né? Então, assim, eu acho que a magia em torno do Mundial, ela foi muito grande, e ela mostrou para o mundo a grandiosidade do Corinthians, né? Para quem ainda não conhecia o Corinthians, foi o maior cartão de visita que o Corinthians poderia ter mostrado. Mostrou sua torcida, mostrou sua história, né? Mostrou sua garra dentro de campo, segurando
o time do Chelsea e tal, jogando de igual para igual contra um gigante da Europa, né? Aí muita gente fala, mas o europeu não gosta do Mundial de Clubes, ele não tá nem aí pro Mundial de Clubes. Duvida que os caras não tiveram nem aí. Eu vi o Davi Luiz, eu lembro do Davi Luiz chorando, o chorando, Ramires mal, o Fernando Torres lá muito mal, né, perdeu os custos. O próprio técnico, né? Fugiu o nome dele agora. Também lamentou muito a perda do título e tal. Peter Cech também lamentou. Então, assim, eu acho que os caras, claro que os caras queriam ser campeão, mas o problema é que tinha o Corinthians do outro lado, né? E até hoje, por exemplo, o Hazard deve ter pesadelos com o Jorge Henrique, né? Que o Jorge Henrique não deixou ele jogar, né? Foi incrível isso, né? E foi uma final assim que os caras se doaram para o time, né? Você vê o Jorge Henrique, ele tinha um poder de marcação incrível, mas ele era um cara que sempre chegava no ataque, sempre chegava na frente e tal, mas era um cara que ele estava marcando o tempo todo, cumprindo um papel tático ali, né? O próprio Emerson Sheik, o que ele jogou taticamente nessa partida também foi incrível, né? O Danilo jogou demais também, fazendo o jogo dele com aquela maestria incrível e tal, Guerreiro estando lá na área na hora que tinha que estar para mandar a bola para dentro. Então foi um dia incrível, foi um dia impressionante. Você tá fazendo isso, eu tô ficando até emocionado, cara, de estar lembrando. Eu também, cara. Uma alegria, porque antes eu sabia que a gente ia falar sobre esse tema, daí eu assisti novamente os lances. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o Tite, cara. Eu sou um cara que eu sou muito fã do Tite. Lamento pela situação que está passando na seleção, que é muito vítima também de pegação no pé, injustiça, mas o que ele fez no Corinthians, pelo Corinthians, na carreira dele, ele se tornou um dos maiores técnicos da história do Corinthians, não, André? Com toda certeza. Para mim, é o maior técnico da história do Corinthians, né, cara? E muita gente não se recorda, mas essa foi a segunda passagem do Tite no Corinthians, né? Ele teve uma passagem em 2004 no Corinthians, por isso tinha um time, não era um bom time, mesmo assim ele conseguiu fazer um bom trabalho, né? Deixou o Corinthians ali numa situação ali, ele chegou em quarto, quinto lugar no Campeonato Brasileiro daquele ano, com um time muito limitado. Depois veio o time da MSI em 2005, ele acabou não se dando bem com as estrelas, acabou deixando o time e tal, né? Mas aí depois ele retornou em 2010 e uma situação também importante da gente lembrar que o Corinthians acabou sendo eliminado, né, pelo Tolima em 2010, aquele time tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos e tal, e tinha uma pressão muito grande para o Corinthians ser campeão também da Libertadores daquele ano, que era o ano do centenário, né? E o Corinthians acabou não conquistando e o Andrés bancou a permanência do Tite, né? E assim, muitos podiam chamar ele de maluco na época, e realmente, na mentalidade, na cultura do futebol brasileiro, é uma maluquice fazer esse tipo de coisa, manter um técnico... Eu acho que se fosse feita uma votação da torcida, o Tite rodaria, né, André? Na hora, com toda certeza. Mas ele manteve, foi a melhor escolha que ele poderia ter feito, porque... A partir daí começou uma sequência de títulos, né, muito grande, né, que foi o Campeonato Brasileiro de 2011, né, que ali começou a ser montado o embrião do time que seria campeão da Libertadores no outro ano. É campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão da Recopa também em 2013, né, que é importante dizer que foi em cima do São Paulo também. Então, assim, eu acho que ele já perpetuou o nome dele na história do Corinthians, né? Eu acho que ele não precisa fazer mais nada para ser considerado por muitos aí como um dos maiores técnicos da história do time. E vai para a segunda Copa do Mundo. Vamos torcer para que ele vá bem, né? A seleção brasileira tem alguns jogadores lá que, né? O William jogou recentemente a última Copa, o Fagner, o próprio Cássio, né? E agora novamente o Corinthians está se fortalecendo para brigar por grandes posições do Campeonato Brasileiro, dar a volta por cima, renascendo das cinzas de novo. Eu digo uma coisa, né? Eu acho que tomara aí que tudo dê certo, né? Que esses caras consigam entrar em forma logo e tecnicamente, com certeza, tem totais condições. E eu acho que desses caras aí, se estiverem bem o ano que vem, eu acho que o Renato Augusto e o William vão para a Copa, porque eu não vejo assim hoje na seleção brasileira jogadores em forma assim tão superiores a eles, né? Principalmente o Renato Augusto, que é um cara de confiança do Tite, né? Ele vai cair muito bem ali na posição ali como segundo volante ali na seleção brasileira. Mas por enquanto deixa ele continuar brilhando aqui com a gente aqui. E o que você acha do Corinthians agora com esses reforços, André?
Deve estar aí já em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, almeja se classificar para a Libertadores. E esses caras estando em forma, para eles também, acho que vai ser a primeira vez que o Renato Augusto vai ter oportunidade. Acho que já jogou, né, a Libertadores, eu acredito pelo Corinthians, quando foi campeão brasileiro, e o William provavelmente a primeira dele, né? Então isso também dá um gosto especial para esses jogadores irem atrás dessa conquista, né? Eu não lembro se em 2016 o Renato Augusto estava no Corinthians, ou se ele já tinha saído. Eu acho que ele já tinha saído. Eu acho que ele foi embora. Ele deve ter disputado a Libertadores pelo Flamengo, talvez, né? Mas eu acho que sim, acho que o Corinthians tem totais condições assim, de conseguir uma vaga direta aí para a Libertadores, né? Falam em título, tal, o pessoal mais eufórico. Eu acho título muito difícil, porque tem muitos pontos aí pela frente, né? Mas tem todo o segundo turno ainda aí para o Corinthians jogar. E é claro que também o Corinthians não vai entrar em campo com esses jogadores e na primeira partida já vai começar a golear, já vai começar a jogar. Né? São grandes jogadores, mas precisa de um tempo, o time precisa engrenar, né, tal. Mas eu acho que tem totais condições, sim, de chegar entre os classificados aí para a Libertadores. E assim, aí sim, o ano que vem, o time já está com uma cara, né? O time já está melhor formado, melhor entrosado, com os caras em um nível técnico já mais apurado, né? Então, eu acho que já pode o Corinthians brigar de igual para igual aí o ano que vem aí nas principais competições. Sem dúvida alguma. Eu queria que você falasse também um pouco, André, da casa do Corinthians na própria Libertadores, que é o Pacaembu, foi o Pacaembu até o Corinthians ter depois o seu estádio novíssimo para a Copa do Mundo. Mas essa questão para o corintiano é uma coisa que marca demais, né? Muitos corintianos adoram o Pacaembu, porque tiveram lá as maiores emoções. É o estádio que o Corinthians jogou de 1940 e pouco até, né, os anos 2000. Queria que você falasse um pouco dessa mística do Pacaembu. É verdade. O Pacaembu foi a casa do Corinthians, né? Por muitos e muitos anos. E o Corinthians conquistou grandes vitórias no Pacaembu, teve algumas decepções também no Pacaembu, mas assim, sempre ligado, né, à história do clube, né? E o Pacaembu é um estádio muito charmoso, né, cara? Um estádio muito bonito, assim, muito legal de se assistir jogo e tal, né? É uma coisa que tem a cara do Corinthians mesmo, né? Acho que a localização dele também é muito boa e tal, né? Então, assim, acho que o Corinthians meio que adotou o Pacaembu como casa e para sempre vai ter um carinho especial aí no coração da fiel torcida, né? A gente só espera que o Pacaembu não venha um dia ser demolido ali para virar prédio, para virar condomínio, essas coisas, né? A gente espera que... Acho que eu não sei nem se pode, o Pacaembu deve ser tombado pelo patrimônio histórico, né? O Pacaembu é tombada, só ali a parte do tobogã que já estão reformando, demoliram, né? E muitos torcedores ficaram chateados e vai surgir ali um empreendimento mesmo, um hotel ligado ao Pacaembu, centro de convenções, mas em breve, por isso deve... quando a Arena não tiver tendo algum jogo, o Corinthians vai mandar os seus jogos lá no Pacaembu para também a torcida corintiana matar a saudade. Eu acredito que sim. Às vezes até propriamente uma ação de marketing, alguma coisa assim, né, em torno disso, tal. Acho que é legal acontecer e tal. Mas acho que a gente está sonhando com a volta da torcida nos estádios, né? E para isso acontecer, a gente precisa vencer a pandemia. Infelizmente, é uma coisa que ainda não é uma realidade ainda no Brasil, nem no mundo, né? A gente não sabe quando a gente vai conseguir fazer isso. A gente não sabe quando a gente vai conseguir voltar ao normal. Mas a esperança é que logo, logo aí as coisas possam se resolver, possam se acertar e que a gente possa voltar até a festa de novo aí, né? Até porque isso, economicamente, para os clubes é muito ruim, né? A falta do público, né? Nos estádios, nas arenas, tal, né? Acho que isso está sendo, para o Corinthians também está sendo muito ruim isso, né? Imagina o Corinthians fazendo uma estreia na arena com esses jogadores, né? Com a casa cheia, né? Tal, né? Então realmente complicado, né? Mas quem sabe, espero que o ano que vem tudo dê certo e vamos tomar vacina, né, Rico? Vamos tomar vacina aí. Porque é a única forma que a gente tem aí para a gente conseguir vencer esse vírus aí. Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma. A gente quer muito ficar protegido para que a gente possa voltar a trabalhar, frequentar o estádio, matar saudades do Corinthians, ir lá no Jogar por Nós à vontade, falar com as pessoas, né? Sem você poder abraçar seu ídolo, tirar uma foto. André, eu queria que você falasse de um momento marcante de um jogo da Libertadores, assim, além daquele
momento do Vasco. Eu também, assim, aquele jogo, na minha memória, é um jogo, aquele e também o da Bombonera lá contra o Boca. Eu gostaria muito de ter ido para lá, para a Argentina. Um dia vou para lá com o pessoal da nossa agência, né, da nossa plataforma, Invasão Corintiana, para assistir um jogo do Corinthians na Bombonera. Mas o jogo do Vasco, assim, foi um momento ali que a torcida também realmente abraçou o time, né? O time, quando o Paulinho marca, sobe na grade, o Tite também já tinha sido expulso, estava lá na arquibancada. Que jogo de corintiano mesmo, né, André? Esse foi um jogo da raça mesmo, né? Foi um jogo ali do Corinthians se superou mesmo e foi um jogo que a técnica chegou uma hora que ela ficou de lado e o Corinthians foi na base da luta, da garra, do amor à camisa mesmo, da determinação, né? Aquele lance de suar sangue e tal, que é o característico na história do Corinthians, isso não tem como mudar, e conseguiu aí alcançar esse objetivo aí, né? Mas eu destaco também aquela partida contra o Santos, né? A segunda partida aqui no Pacaembu, também, né? Da semifinal também, né? Que foi um jogo muito duro também, né? E foi um jogo nervoso, tal, né? O Corinthians ganhou na Vila lá 1-0, aquele golaço do Chique. Depois veio aqui para São Paulo, o Neymar fez 1-0, né? Tal, e o Santos poderia vencer a partida também, igualar as coisas. Mas aí o Corinthians conseguiu aí no segundo tempo aí venceu, empatar, né? Com o Danilo e tal, né? Mas mesmo assim foi um jogo muito duro, né? Muito nervoso, né? Muito clássico mesmo, né? Tal que abalou, né? As estruturas do Santos aí ter sido derrotado pelo Corinthians aí, né? Naquela oportunidade lá, né? Muita coisa aconteceu lá. Ao passo que também aconteceu com o Corinthians, se caso o Corinthians fosse eliminado. Então tinha muita coisa em jogo ali, né? Tinha rivalidade, tinha o passaporte para a final, tinha talvez ali a final antecipada da Libertadores ali do Corinthians e Santos, né? Então acho que foi um jogo também muito, muito marcante para mim esse aí. Eu queria que você falasse agora sobre dois jogadores que são emblemáticos nessa conquista. O Emerson Sheik, porque ele tem aquele jeito todo malandro, carioca, mas o time que ele melhor jogou na vida dele, sem dúvida alguma, sempre foi um grande jogador, mas no Corinthians ele se adaptou, mesmo sendo, né, de outro estado, Rio de Janeiro, às vezes se atrasava para os treinos, mas em campo não faltava a determinação dele. E outro jogador que também brilhou foi o Romarinho, que já fazia gols importantes contra o Palmeiras e na Libertadores foi um salvador do time lá na Argentina. Fala um pouquinho desses dois, dá para comparar um pouquinho assim? São caras que chegaram e se encaixaram muito bem, André. O Emerson chegou como uma estrela no Corinthians, né? Uma estrela já consagrada, um jogador que nível internacional, que já tinha ganhado títulos, né, em grandes clubes no Brasil, Flamengo, Fluminense e tal. Era um cara que já vinha badalado para o Corinthians e chegou no Corinthians e acabou, como você frisou bem, se adaptando, né? Mas era um cara que internamente assim, ele já tinha um pouco da cara do Corinthians, né? Esse irreverente dele de jogar, né? Ele é um cara de muita raça também, o Emerson, né? Ele é um cara que ele tem a sua técnica e tal, mas ele tem muita raça também. Naquela partida contra o Vasco, no primeiro jogo lá em São Januário, o Emerson estava dando carrinho, estava marcando, saiu todo enlameado de campo, né? Era um cara assim que ele vestiu a camisa do Corinthians e caiu bem no Emerson, né? Tanto que merecidamente ele acabou sendo o herói do título aí e tal, e ele reverteu as coisas na final contra o Boca, né? Normalmente são os argentinos, os catimbeiros, tal, os caras que fazem aquele teatro todo, essas coisas, mas aí nesse caso foi o Emerson que fez esse teatro todo, né? Ele que fez essa catimba toda, tal, né? E isso foi muito importante aí para enervar os argentinos, tal, e acabou fazendo com que eles provassem do próprio veneno, né? Vamos falar assim, né? Eu acho que ele foi um cara fundamental mesmo dessa conquista que está na história. E o Romarinho é um cara de estrela, né? É o cara da sorte mesmo, aquele cara que é o pé de coelho, porque o primeiro toque na bola que ele deu na vida dele numa Libertadores da América, ele fez o gol, que foi naquele jogo contra o Boca, porque ele não tinha jogado ainda nenhuma partida de Libertadores, ele tinha acabado de entrar, e foi o primeiro toque que ele deu na bola, foi o toque
que ele encobriu o Roncalli e fez o gol, né? Então eu acho que aí eu já só aí já dá para saber mesmo que é um cara predestinado e tal, e além de ser tecnicamente um grande jogador, né? É um cara que adorava marcar gols nos grandes clássicos aí, principalmente no Palmeiras, marcava uns gols muito bonitos, né? Chegou a marcar um gol de letra uma vez aí, tal, contra o Palmeiras, né? Tal. Então é outro cara também que, sei lá, que seria muito útil aí se tivesse novamente jogando no Corinthians. Já pensou? Volta, roubarei, ia ser demais, hein? André, antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho também do Guerreiro, que teve essa questão da mística corintiana também. A gente fez um jogo muito difícil, o primeiro jogo, contra o Al-Ahly, por uma questão, acho que de nervosismo, adaptação, frio que estava lá no Japão, né? A temperatura quase negativa, muito frio lá em Yokohama, e o Brasil, Corinthians, né? Representando o Brasil, ganhou por 1-0, representando o Brasil e a nação inteira alvinegra, né? O bando de louco, muita gente torcendo contra, secando, mas não adiantou não, porque o Guerreiro também fez o gol, né? O lançamento do Douglas, um jogo muito complicado, né? E aquele time que ninguém conhece, né, André? É meio difícil a gente falar de até como enfrentar um time, né, da Arábia. Foi uma situação de... Foi Egito, né? O Al-Ahly do Egito. Egípcios. Normalmente esse primeiro jogo da semifinal aí, muita gente já dá isso aí como favas contadas aí, mas não é bem assim não, costuma ser jogo duro esse jogo aí e tal, né? Porque normalmente o time que vem jogar ou contra o sul-americano ou contra o europeu, eles não tem muito a perder, né? Os caras vêm, eles não são favoritos, eles vêm para fazer o jogo da vida deles, e foi o que o Al-Ahly fez, foi o jogo da vida deles ali contra o Corinthians naquele dia. E tem também, óbvio, né, a questão do nervosismo e tal. E o time do Egito marcou muito naquele dia, né? Um time que tem uma defesa muito boa e tal. E tanto que o Corinthians marcou o primeiro gol no primeiro tempo e depois tomou sufoco, né? Tal, não conseguiu, né, fazer mais gols na partida. Foi um jogo realmente, de fato, muito difícil, mas que teve também uma atuação muito boa, né, do time adversário, né? Uma série de fatores aí e tal. Mas é aquele negócio, né? A bola caiu, no caso aí, na cabeça, né, do artilheiro, ele tá lá para isso mesmo, para resolver, e o Guerreiro também foi fundamental aí nessa conquista do Mundial, né? São os dois principais jogadores, né? O Cássio pegando tudo lá atrás e o Guerreiro mandando a bola para a rede nas duas vezes que teve que mandar para o Corinthians ser campeão. Então, acho que não tem assim como não deixar de falar desses dois caras aí nessa conquista. Foi demais. A gente vai relembrando, conversando aqui, parece que volta aquela emoção, né? E eu quero convidar o torcedor corintiano que está acompanhando a gente para entrar no nosso canal no YouTube, Invasão Corintiana Oficial, também curtir a gente no Instagram, Invasão Corintiana Oficial, a nossa página na internet é invasãocorintiana.com.br, a Invasão Corintiana, que é a sua plataforma de experiências do Corinthians, com o Corinthians onde ele estiver. André, eu quero agradecer você, muito obrigado. Foi um prazer bater um papo com você mais uma vez. E em breve estaremos, se Deus quiser, na arena, né? Quero te encontrar lá para a gente assistir um jogo do Timão e ter aí muita alegria. Obrigado, Rico. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar sempre falando com vocês, falando para a fiel torcida. Queria parabenizar aí o trabalho da Invasão Corintiana, né? Sempre fazendo vídeos muito legais, entrevistas bacanas, um trabalho sempre muito legal que você faz. E você, extremamente competente, não poderia ser outra pessoa estar comandando esse projeto aí do que você. Então, muito obrigado, estou sempre à disposição. E quem sabe aí, né? Quem sabe logo a gente tá todo mundo junto aí na arena, aí se abraçando, comemorando mais um gol do Coringão com mais uma grande vitória aí. Tá certo. E antes de você ir embora, tem uma pergunta final aqui, agradecer todo o pessoal da Invasão Corintiana que permite com que a gente se encontre, tem toda essa estrutura formidável, para fazer essa pergunta para você, André. Libertadores ou Mundial? Qual você mais se emocionou? Qual você mais gostou? E qual você tem marcado no seu coração para sempre? As duas. Mas se for para mim escolher Dá uma para das escolher? duas, o Mundial. Sério? Mundial.
Mundial. Porque, como eu falei, ali mostrou para o mundo a grandeza do Corinthians. E eu acho que isso é. Só isso por si só já é incrível, já é espetacular. Entendeu? O Corinthians matou o Chelsea, matou um dos maiores times do mundo, um dos maiores orçamentos do mundo. Caiu aos pés do Corinthians, entendeu? E o Yokohama foi pintado de preto e branco. Isso são coisas que nunca aconteceram em finais de Mundial de Clubes, entendeu? Eu acho que o Corinthians ter mostrado definitivamente a força dele para o mundo, eu acho que já foi assim, uma coisa incrível e que quem falava que não conhecia o Corinthians, quem falava que o Corinthians não tinha passaporte, que não tinha isso, que não tinha aquilo, basta ver lá na final do Campeonato Mundial de Clubes de 2012 quem é o Corinthians. Grande André Martinez, escritor, jornalista, apresentador. Que honra, cara, que alegria. Você agora me deixou até. Eu fiquei dividido, porque para mim a Libertadores foi tão difícil, eu me emocionei tanto com aquela vitória no Pacaembu, uma coisa tão maluca. O Mundial veio depois para completar, foi a cereja do bolo. Mas do jeito que você falou agora, cara, eu tô assim, aquela invasão corintiana no Japão, né? Todo mundo preto e branco, estádio lotado. Porque assim, na minha opinião, a Libertadores ela foi incrível, foi um sonho realizado com a gente ser campeão da Libertadores. Mas foi aquela coisa Corinthians, né? Foi aquela coisa da garra, da luta, tal, aquela coisa que a gente estava acostumado e gosta muito de ganhar, né? Só que o Mundial, o Corinthians foi para lá e ninguém apontava o Corinthians como favorito contra o Chelsea. Ninguém falava que o Corinthians poderia ser campeão contra o Chelsea, né? Lógico, os corintianos acreditavam, sempre acreditavam. Mas o Corinthians foi lá e jogou de igual para igual com os caras, entendeu? Depois disso, ninguém mais da América do Sul conseguiu ganhar mais nada lá contra os caras, entendeu? E o Corinthians foi lá e ganhou. O Corinthians foi lá, mostrou a força dele, mostrou a força da torcida, mostrou a força de um conjunto incrível montado pelo Tite com aquele time, né? E, aliás, acho que tem que se destacar também não só o conjunto do Tite no Mundial e na temporada toda de 2012, mas também peças individuais do Corinthians, que aquele time também tinha caras de muita técnica, né? Paulinho tinha uma técnica incrível, Danilo nem se fala, jogou muita bola o Danilo, né? Um pouco antes da Libertadores tinha o Alex, né? Que foi um maestro incrível ali no meio de campo, tal. O Levezinho, né? O Liedson, né? Tal, que já estava numa fase meio decrescente da carreira, mas entrava às vezes no segundo tempo, marcava seus gols. Teve até contra o Deportivo Táchira aí que ele marcou um gol tabelando com o goleiro no pênalti, né? Que ele bateu, o goleiro pegou. Foi a goleada, 6-0, né? Então assim, por isso tinha grandes valores individualmente falando ali também naquele time, né? E jogar de igual para igual contra a empáfia europeia e ganhar dos caras, mostrando isso para o mundo, fazendo os caras chorar, porque os ingleses choraram com essa derrota, é muito Corinthians isso, entendeu? E é para o mundo todo, e é para a história. E com esse sorriso, com essa alegria, com essa vibração, que eu vou encerrando esse bate-papo com meu amigo André Martinez. Que alegria, cara. Foi muito gostoso conversar com você. Eu sei que o torcedor corintiano também adorou, e é isso que a gente quer proporcionar, através da nossa plataforma Invasão Corintiana. Emoção para você relembrar grandes momentos ao lado do Corinthians e muita coisa boa que está por vir. Não é isso, André? Muito obrigado. Um abração para você, cara. Você é um cara muito gente boa. Adoro você, mano. Que isso, valeu, Rick. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Mas eu preciso parar de me emocionar assim, senão vão acabar descobrindo que eu sou corintiano, né, cara? Cara. Será que vão descobrir que a gente é corintiano, meu? Pô, eu tô lascado. É isso aí. Prazerzão muito grande. Queria mandar um abraço para toda a fiel torcida, para toda a galera da Invasão Corintiana, em especial para você. E sempre que precisar, a gente está à disposição aí, Rico, porque falar com você, falar de Corinthians é sempre um prazer muito grande. Então, vai Corinthians, sim. É isso aí, vai Corinthians. Muito obrigado, pessoal que curtiu aqui o bate-papo com ele, André Martinez, um super corintiano falando de Libertadores e Mundial. O que foi mais legal para você? Mundial, Libertadores, por quê? Você foi para a Argentina, você foi para o Japão? Comenta aqui com a gente, curta a nossa plataforma, que é a Invasão Corintiana Oficial. Muito obrigado, sou o Rico Vilaça, na raça, sempre aqui no nosso canal Invasão Corintiana Oficial no YouTube e também no Instagram, Invasão Corintiana Oficial. Valeu, gente, espero vocês, hein? Jogar por nós tá chegando. Obrigado, gente. Vai, Corinthians!